cabeça pra cima. Isso aí. Liderança e motivação dentro das igrejas. Um assunto pertinente, necessário e que hoje precisa de foco, né? Precisa de muito foco. Sabemos que esse é um dos grandes desafios de pastores como vocês. Agora, como fazer isso acontecer? Qual é a fórmula para a gente conseguir desenvolver? Quais as características que um pastor precisa ter para, a exemplo de Jesus, desenvolver um ministério A gente estava conversando no bloco anterior sobre a questão da empresa e sobre a questão da igreja. A empresa ela já pega pessoas basicamente, não necessariamente, mas basicamente prontas. Ela precisa de uma área, ela tem pessoas lá já pré-definidas, que já estudaram, precisa de um engenheiro, chama um engenheiro. A igreja não, a igreja precisa formar essa visão e formar esse foco na pessoa. A pessoa chega lá desmotivada, a igreja injeta motivação. Então essa é a grande diferença hoje. Eu acredito que hoje, para uma igreja, Celeste, um pastor influenciar, ele precisa estar perto, incentivando, motivando todos os dias, porque motivação é todos os dias, formar líder é todos os dias, é todo momento. Eu me lembro, quando a gente foi para o militarismo, a gente comenta muito sobre isso, e a gente fica um tempo lá no aquartelamento para treinar todos os dias. Isso vai fazer um bom soldado, a mesma coisa é a igreja. O que vai fazer um bom líder é o que ele vai desenvolver todos os dias, aquilo que ele aprende todos os dias. O próprio Jesus, ele tinha uma liderança muito forte nesse sentido. Ele andava de um lado para o outro, justamente nessa questão de formar e treinar pessoas. A gente sabe que existia um pouco tempo para isso, mas ele tinha uma necessidade urgente de formar líderes rápidos. Para isso, qual o melhor meio? Estar perto, estar junto, mostrando, não, peraí, caiu, vamos lá, vamos levantar, aqui não, vamos caminhar por aqui é melhor, mostrando o caminho, direcionando o caminho, para que esse líder seja um excelente líder, consiga estar motivado, porque a questão da liderança e dessa questão da motivação, por exemplo, hoje a gente incentiva esse líder, amanhã esse líder está incentivando uma outra pessoa. Então, isso é muito bom. Essa capacidade de influenciar, essa pessoa que foi influenciada, ela vai estar influenciando outras pessoas amanhã. Da mesma forma que eu aprendi, eu vou passar. Celeste, eu queria fazer uma colocação que corrobora com o que o bispo estava falando. Presença é a diferença que faz a diferença, tá? E quando eu falo presença, eu não falo somente física. Eu falo presença em todos os sentidos. A primeira coisa que nós devemos entender é que o líder, ele tem que ser presente. Ser presente na vida daqueles que Deus deu em suas mãos para cuidar. Vivemos em um momento no Brasil que nós entramos por caminhos que nos afastam dessa presença, nos afastam desse dia a dia. Nós não sabemos mais, na verdade, se me permite a franqueza, nós não sabemos mais as necessidades do grupo que nós lideramos. Nós não assentamos mais com eles, não conversamos, nós subimos nossos púlpitos, pregamos, entramos no nosso carro e vamos embora. E falamos, olha, depois eu te dou uma atenção. Mas liderar não é isso. Liderar é estar presente. Sim. Uma outra coisa pertinente, eu vou ser bem sucinto em minhas palavras, mas uma coisa pertinente que eu tenho ensinado nas minhas palestras pelo Brasil, é que o líder, ele é uma figura que é padrão, que deve ser padrão, deve ser exemplo. Quando nós atentamos para isso, nós vamos encontrar no próprio militarismo a célebre frase, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É isso aí. O exemplo arrasta. Então, eu, por exemplo, encontrei uma igreja, quando eu assumi a igreja que eu estou hoje, eu encontrei uma igreja completamente desmotivada. Por quê? Porque haviam crenças limitantes na própria igreja, e quando eu falo de crenças limitantes, eu não estou falando da religião, eu estou falando das suas convicções. E havia uma crença limitante que era pertinente no grupo, dizendo, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. E aí, nós começamos a trabalhar essa parte do entendimento,
de mostrar outros panoramas, de falar, olha, a exemplo do mito da caverna na filosofia, sai daí, não é assim. Seu pai foi gari, seu avô foi gari, mas você não precisa ser gari. Ou pode até ser e desenvolver um excelente trabalho, dar um excelente resultado, fazer algo que vai fazer diferença. Exatamente. Onde chegar, né, com aquele tipo de trabalho. E a partir disso, quem sabe, né, ele vai ser visto e poder sair dali para outras situações. Permita-me uma breve ressalva na sua colocação, não sendo indelicado, mas corroborando também com todo o entendimento dos nobres colegas, você perguntou, Celeste, como descobrir esses talentos? Como se faz, qual o modus operandi disso? E concordo plenamente com a opinião dos nobres colegas, mas requer um pouco mais ainda na questão de investimento. Nós temos que investir nos nossos liderados. E esse investimento requer algo que hoje está meio complicado, que é tempo, gastar tempo. Bem colocou o pastor Radamés, pregamos no altar, entramos no nosso carro e vamos embora. E as pessoas permanecem com as dúvidas, permanecem com as dificuldades, permanecem com os complexos. Precisa ter tempo, tem que gastar tempo, se dedicar, investir. Lá no nosso ministério, eu tenho um costume que eu acredito que é saudável, que nós pregamos no culto de domingo em especial, e eu sou o porteiro da igreja. Sou pastor, eu sou porteiro, porque eu sou o último crente a sair da igreja no domingo. Todos vão embora e eu fico atendendo até a última pessoa, porque essa atenção, esse tempo que é gasto, que fará toda a diferença na minha ótica, pastor. Bom também, vale ressaltar, e até bom para a gente até fortalecer essa questão de liderança, porque isso também bate muitas pessoas hoje. A gente está falando da situação atual no Brasil. Sem dúvida. A gente incentiva, motiva, e nem sempre aquela pessoa está habilitada para desenvolver naquela área. E isso também é importante. Então, essa questão de liderança, talvez você pode estar incentivando para uma área e a pessoa não está habilitada naquela área e precisar ser o líder tem que ter a sensibilidade para desenvolver essa liderança na pessoa. Um exemplo, pega uma pessoa, coloca para ser líder de homens ou de mulheres, ou independente da liderança que ela exerce, mas a área dela não é aquela. Aí acaba a pessoa não desenvolvendo uma boa liderança, se frustrando, não estando motivada para desenvolver aquela liderança, porque não é uma área que ela desenvolva bem, ao passo que a presença do líder, o investimento, e é até interessante isso, porque o liderado, ou a pessoa que está sendo discipulada, ou está aprendendo a desenvolver um chamado, ela também tem que ter aquela via de mão dupla, né? Isso é importante influenciar para que essa pessoa possa desenvolver um bom ministério, uma boa área dentro da igreja, ou fazer um bom trabalho. Eu acho que isso me dá aí o gancho para a gente voltar lá naquela questão lá do início que você colocou, né? Porque é assim, muitas vezes a pessoa, ela é colocada numa posição, mesmo dentro da igreja, que não é onde ela tem a melhor habilidade. Ela, de repente, não vai gerar os melhores resultados. Ou ela está, sim, numa posição para a qual ela tem habilidade, mas que também ela, de repente, não gera os melhores resultados. E aí, o que acontece? Como tratar essas questões, né? Isso significa uma falha no processo, significa que essa pessoa deve ser, num caso ou no outro, retirada da sua posição. Como lidar com isso? Não, Celeste, eu acredito que não. Se o líder detectou que a pessoa está no lugar certo e ela encontra com a dificuldade de desenvolver o seu trabalho, aí eu vou pender para um lado que eu acredito muito, que é o preparo, o treinamento. Treinamento parece que soa até como uma palavra empresarial, mas é fundamental o preparo, a orientação, porque eu não posso pegar um soldado e colocá-lo no campo de batalha sem a devida munição, sem o devido preparo, sem o devido fardamento. Então, o líder é a mesma coisa, é uma covardia você pegar um membro da sua igreja, colocá-lo para desempenhar uma função que ele tem o talento, tem a vocação, mas não ensiná-lo, prepará-lo. E isso requer novamente, onde eu volto a bater na mesma tecla, requer tempo, requer disciplina, requer investimento. Se quisermos ter uma liderança saudável e forte, não podemos abrir mão da questão do preparo, da questão do ensinamento. Eu bato um pouco de frente com alguns segmentos que tratam da seguinte maneira: não, foi Deus quem te colocou, o Espírito Santo vai te guiar e vai fazer tudo por você. Pera aí, não é assim. Se fosse para o Espírito Santo fazer tudo,
não precisaria de nós, seres humanos. Não haveria necessidade do material humano. Então, o material humano existe, tem que ser trabalhado e tem que ser moldado. Pastores, deixa eu fazer uma ressalva. Só uma colocação de cima do que o pastor falou Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai nos ensinar, ou melhor, nos lembrar aquilo que a gente aprendeu. É uma coisa que eu coloco sempre. Não naquela prática de ensinamento, mas sim de aprendizado. Agora, no caso da pessoa estar numa área, não desenvolve bem aquela área, eu acredito que ela precisa ser retirada daquela área e ser colocada. Por isso que eu disse que a igreja, ela trabalha muito com esse paralelo, porém, a gente sabe que a nossa motivação é o reino, são vidas, é a questão do espírito, a gente entende isso tudo. Mas se a pessoa está numa área, ela não desenvolve bem, eu acredito que ela pode ser remanejada para uma outra área, trabalhada para desenvolver um bom trabalho. E aí sim, de repente, colocando numa outra área, ela vai conseguir desenvolver um trabalho que vai sair 1000 vezes melhor do que ela está desenvolvendo. E isso é crescimento também. Mas, meu nobre Celeste, a gente precisa entender a mente humana. Tá? Jesus entendia a mente humana, por isso que ele chegou para aquele jovem chamado Jovem Rico, no capítulo 10 de Marcos, e disse, a Bíblia fala que aquele jovem era reverente, ele disse, bom mestre, aquele jovem era educado, aquele jovem tinha qualidades excelentes. Jesus o amou e disse, vai, vende o que tu tens, distribui os pobres, vem e segue-me. Para que haja uma forte liderança, tem que haver respeito pelo liderado. Muito e bom. respeito tem a ver com você quer? É isso aí. Porque como eu vou desenvolver minhas competências em alguma área se eu não quero estar ali? Exatamente. Eu tenho essa filosofia na igreja de que eu não coloco ninguém que não queira fazer. Eu pergunto, você quer? Você se sente bem? Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus discerne tudo. Não adianta colocar uma pessoa que foi chamada a pregar para cantar. Não adianta, porque ela não vai desenvolver competências. Não adianta colocar uma pessoa que foi chamada para cantar para pregar, a não ser que ela tenha as duas competências ali. Isso é respeito. Então começa essa liderança eficaz, podemos dizer assim, começa com respeito. Forte. Até porque se uma pessoa quer, ela busca Exatamente. aprender. Com né? certeza. Ela vai correr atrás Com de certeza. como, de orientação. Ela vai Com certeza. descobrir e vai fazer. Se ela não quer, ela até pode ter o conhecimento, ela pode até saber, mas talvez vai ela dar uma não... desculpa forte. Né? E pode não vá ser fazer. para uma função elevada. Qualquer Mas função. ela fala, não quero isso. É verdade, é verdade. Olha só, a gente já tem aí que ir para o nosso último intervalo. Eu vou fazer o intervalo, mas eu volto e quero que vocês me respondam uma pergunta, que é, e quando quem precisa de orientação, de exortação, porque está extrapolando a sua função, é o próprio pastor? Como lidar com essa questão? Quem é que vai cumprir essa função dentro da igreja? Intervalo.